Bom, domingo passado, nós, alguns aqui, não sei se você acompanhou, mas foi a premiação do Oscar, né? Não sei se alguém assistiu, porque o mundo todo parou para assistir, principalmente o Brasil, porque havia um filme brasileiro concorrendo. E o Oscar é uma premiação da área da cinematografia, né? Todos os filmes, e aí eles dão uma estatueta de ouro, né? De muito valor, para o melhor filme, melhor roteiro, melhor atriz, melhor ator, e aí por aí vai. E é assim, é um grande espetáculo, né? Para quem ganha, além de ser um prêmio valioso, ele se destaca mundialmente ali como melhor ator, enfim, o som. E aí todo mundo parou para ver, porque um filme chamado Ainda Estou Aqui, que já deu muita polêmica, né, por aí, estava concorrendo e ganhou como melhor filme internacional, né? Ganhamos um prêmio, pelo menos, né? O Brasil ganhou alguma coisa e foi reconhecido por esse filme. E pensando no Oscar, pensando nas mulheres ontem, eu pensei em algo para chamar a sua atenção. O Oscar das mulheres é que cortou, tá embaixo, da Bíblia. Ah, não, tá ali, aqui cortou, ali não. O Oscar das mulheres da Bíblia. Ah, mas você vai falar de mulher? Tá cheio de homem aqui. Serve para os homens e serve para as mulheres. Vocês vão entender rapidinho. Serve para todos nós. Sabe por quê, irmão? Nós aprendemos muito com as mulheres da Bíblia. Tem muitas mulheres na Bíblia que nos ensinam coisas extraordinárias. E vocês vão ver isso hoje. Então, se fosse o Oscar, eles diriam assim: o Oscar das mulheres da Bíblia, categoria oração. Categoria oração. Quem ganha o troféu é Ana. Ana, com certeza, ganharia o troféu na categoria oração. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 10. 1 Samuel 1, 10. Eu vou estar projetando na versão que eu vou ler, mas você pode deixar sua Bíblia aberta. Nós vamos ler alguns textos da palavra do Senhor hoje. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Ana foi uma mulher extraordinária e, com certeza, se fosse por um Oscar, ela ganharia, então, na categoria oração. O texto da palavra do Senhor diz assim: E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. E lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Eli disse: vá em paz, e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Até aí. Ana, com certeza, ganharia o troféu de mulher de oração. Ana era estéril, ela não podia ter filhos. E naquela época, para uma mulher não ter filhos era algo muito ruim. Ela era hostilizada, ela era discriminada, ela era colocada de lado. Porque naquela época a mulher, ela servia principalmente para dar filhos para o seu esposo. Esse era o papel principal de uma mulher. E ela então ela era estéril, ela não tinha filhos. E além disso, ela tinha
a segunda esposa do seu marido, Penina, que o texto vai dizer que ela azucrinava Ana. Era como se ela ficasse assim, eu tenho filho, você não tem, e aí? Gente, mulher quando dá para azucrinar alguém, misericórdia, né? E ela azucrinava Ana o tempo todo, azucrinando Ana. E Ana então vai e derrama o seu coração diante do Senhor. Ela vai orar, ela vai clamar, porque ela entende que só o Senhor podia realizar o sonho dela ser mãe. Então, ela confiou que o Senhor podia curá-la. Ela confiou que o Senhor podia tirar toda a tristeza, porque ela disse que ela estava amargurada. E ela ora para que o Senhor tirasse aquela amargura também do coração dela. Ela ora porque ela sabia que o Senhor podia fazer o impossível na vida dela. Ela era estéril, ela não podia ter filhos. Ana então clama ao Senhor. E ela ganharia o troféu de mulher de oração porque ela não desistiu. Ela orou, ela clamou, ela buscou, ela não desistiu de orar. Ela não desistiu, diz que todos os anos eles subiam até Siló para orar, para ir para o templo. Ela orava, ela buscava. Ela não desistiu de ser mãe. E o que eu acho mais lindo é que Ana só queria um filho, só um filho. Deus deu para ela um filho que se tornou profeta, sacerdote e juiz. Quando eu digo que o Senhor faz infinitamente mais do que a gente pede, é isso. Ela orou pedindo um filho, Deus fez infinitamente mais. Deu um filho, mas um filho que se tornaria um grande homem. Todos nós conhecemos Samuel, a palavra do Senhor. Samuel, grande profeta, um grande sacerdote, um grande juiz. Ele foi tremendo. Ela entendeu que nós precisamos persistir na oração. Mateus capítulo 21, versículo 22 diz assim: e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Tudo que vocês pedirem em oração, mas para isso você tem que crer. Ana creu que o Senhor iria dar um filho para ela. Ela creu. E aqui é Jesus dizendo, se vocês crerem, vocês vão receber. Mas tem muita gente que fala, pastor, eu oro já há tantos anos e o Senhor não faz. Mas será que está crendo, meu irmão? Será que você está crendo naquilo que você está orando? Porque às vezes a gente ora com o pezinho atrás. Não, isso é muito difícil para Deus fazer. E a Bíblia vai dizer que não há nada impossível para Ele. Não há nada impossível para Ele. Irmãos, a oração continua sendo o melhor meio de nós nos achegarmos ao Senhor. Ele é o maior meio para conhecermos ao Senhor. A oração é quando a gente entrega a nossa vida para Ele. Senhor, eis-me aqui. Ó Pai, nos ajude. É você rasgar o seu coração, a sua alma diante dEle. Orar não é aquela coisa metódica, repetitiva. Isso vira reza. Aquilo que você ora todo dia igualzinho, é reza. Nós precisamos abrir. Como que eu oro, pastor? Fale com Deus como se você falasse com um amigo. Abra o seu coração como você abre a um amigo. É assim que nós oramos. Nós precisamos confiar nele. Irmãos, Deus é tudo o que você precisa para você se tornar um vencedor. Diz que uma mãe começou a entrar em batalha de oração pela vida do filho que era alcoólatra. O filho bebia muito e ela começou, Senhor, eu vou orar e vou jejuar pelo meu filho. E ela travou e começou a orar, a jejuar pelo Senhor. E quando não, em vez da coisa melhorar, a coisa piorou. Se ele bebia uma caixa de cerveja, ele começou a beber 2. E bebendo mais, e ela sem entender, Senhor, eu estou orando e jejuando, em vez de melhorar, só piorou. O que aconteceu, Deus? E ela continuou orando, não desistiu. E o rapaz piorou tanto que ele se envolveu num acidente, ficou gravemente ferido e foi parar no leito de hospital. E lá no leito de hospital, esse menino reconheceu que precisava do Senhor. Se arrepende dos seus pecados e se entrega ao Senhor Jesus. O agravamento, na verdade, era um propósito de Deus. Ele agravou tudo aquilo porque seria o princípio da sua restauração. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, não desista de orar.
mesmo que você não está enxergando a solução, mesmo que você não está vendo nada na sua frente, ou as coisas até estejam piorando, não desista. Não desista de orar pelos seus filhos, não desista de orar pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus pais, pelo um trabalho, pelo um sonho, pelo um projeto. Não desista. Se tem o que nós aprendemos com Ana é orar, persistimos em oração. Mas se nós continuássemos, o Oscar de Mulheres da Bíblia na categoria coragem vai para Débora. Débora foi uma mulher de extrema coragem. Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4, versículo 4 e 5. Juízes 4, versículo 4 e 5. O texto diz assim: Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora era uma mulher muito corajosa. Imagine, irmãos, nessa época não havia rei ainda em Israel. Quem julgava o povo eram os juízes. E Débora ela era profetisa e era juíza, porque diz que ela julgava, as questões. Se hoje, 2025, nós mulheres sofremos perseguição, imagina naquela época. Irmãos, nós como mulheres, principalmente eu como mulher pastora, tem muito preconceito ainda, mulheres serem pastora, e pela graça de Deus, a nossa igreja, a nossa denominação, a IPI, ordena mulheres há 25, vai fazer 25 anos, não é de ontem, ordena mulheres. Eu sou a primeira do Presbitério Noroeste Paulista, mas já existem muitas mulheres aí pastoreando as IPIs no Brasil. E eu sofro preconceito. Muito preconceito em muitos lugares onde eu vou. Mas eu já não ligo. Porque eu falo, Senhor, é o Senhor que me chamou, é o Senhor que capacita, Não me preocupo com isso. Mas eu fico imaginando Débora naquela época. As pessoas iam tirar suas questões. Os homens, as mulheres, todos iam. E ela ficava num lugar aberto para todo mundo ver, debaixo da palmeira. Tinha até o nome dela, Palmeira de Débora. Porque ali ela ficava. E ela assumiu isso num período muito crítico da história de Israel. Haviam muitas guerras, haviam muitas lutas. E Débora confiou em Deus. Ela sabia que era Deus quem capacitava ela. Ela era vista como uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher de coragem. Tanto que ela vai até Baraque. E fala, Baraque, que era o general, Baraque vai ter uma guerra. O Senhor falou para nós irmos que nós teremos a vitória. Baraque, general, chega para ela e fala, se a senhora não for, eu vou não. Se a senhora não for, não vou para a guerra. Olha só, você pode ler o texto depois em casa. E aí ela fala, tudo bem. Só que já que você não quer assumir, o Senhor vai entregar Cícera, que era o inimigo, nas mãos de outra mulher, Jael. Olha a mulherada tomando conta. Desde aquela época. Ela era corajosa, Débora era peituda, era tipo, manda que eu vou dar um jeito, eu vou resolucionar. Ela era uma mulher de força. Ela confiou em Deus e ela também teve ajuda, ela confiou nas pessoas para ajudarem ela. Débora não tinha medo e ela não enfrentou nada sozinha, ela teve o Senhor do lado dela e pessoas ajudando ela. Débora foi corajosa. Débora foi usada pelo Senhor numa geração muito difícil. Ela enfrentou o desconhecido com fé. E a gente precisa aplicar esse exemplo na nossa vida em todos os sentidos, irmãos. Porque o que eu mais tenho visto é um povo sem coragem. Um povo que não tem coragem para ir para a igreja. Estou cansado, trabalhei muito essa semana, não vou para a igreja não, vou assistir um filme. Não tem coragem de ir para a igreja.
Uma geração, como nós temos dito, de jovens e adolescentes, me perdoem se eu estiver errado, mas as mulheres aqui têm filhos, adolescentes, jovens, vão concordar comigo. Uma geração que não tem capacidade de tirar a bunda do sofá para ajudar pai e mãe. Uma geração que não tem iniciativa. Uma geração que, não, vamos fazer uma coisa? Ah, não, depois eu faço e deixa. Irmão, eu falo isso por conhecimento de causa. Em casa é assim. Sabe, na minha época, eu comecei a trabalhar, eu tinha 12 anos de idade. Sabe onde eu trabalhei meu primeiro emprego? Na Pingo de Mel, servindo sorvete. Com 12 anos. E era tão perigoso que minha mãe me levava, porque era à noite. Ela me levava e me buscava. E eu pegava todo o meu dinheiro e dava para o meu pai ainda. Hoje você fala para uma criança te ajudar nos afazeres de casa, não pode. A lei não permite criança trabalhar. Não tem coragem, eles não têm coragem. E não são só as crianças, os jovens, os adultos, muitos adultos aí acomodados em cima de pai e mãe até hoje. Os jovens de 40, 50 anos ainda lá no videogame. Irmãos, nós precisamos ter coragem para fazer a diferença na nossa geração, coragem para fazer a diferença onde o Senhor nos colocar, coragem para fazer a diferença no nosso trabalho, coragem de nos... Não, eu não quero falando, eu quero se aparecer, não, é coragem de fazer o que é correto. Débora fez o que era correto. Débora não, preconceito de mulher, eu vou ficar em casa. Mano, hoje a mulherada trabalha. Fora, dentro de casa. Eu falo que não é mais dupla jornada, é tripla, quádrupla, porque a gente faz tudo e mais um pouco. E tem muitas mulheres que, que não tem coragem de fazer nada também. Vamos falar a verdade. Homens e mulheres. Conta uma história que um rapaz, eles acordavam cedo, e a responsabilidade de fazer o café era da mulher, e ele ia tirar leite das vacas. E aí ele saiu, foi tirar o leite das vacas e viu que a luz não acendeu, nada. Quando ele chegou em casa, ela estava com uma colher na boca, o ovo encostada no fogão, dormindo. Ele falou, misericórdia, isso é coisa do capeta. Diz que ele sentiu no ombro dele assim, o capeta falou, não tem nada a ver com isso, a preguiça é dele. É verdade, irmão. Quantas pessoas não têm coragem de servir o seu esposo, de servir a sua casa, homens, mulheres. Nós precisamos chacoalhar essa geração, meus irmãos, orar para que eles tenham coragem de fazer a diferença nessa geração. Mas continuando, senão eu vou longe. Categoria mulher de adoração. Maria de Betânia, irmã de Lázaro e Marta. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Lucas 10, versículo 38, 39. Nós vamos estar lendo depois do 42. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. E aí no versículo 42, Jesus dizendo para Marta, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. João 12, versículo 3. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Maria foi uma mulher que honrou Jesus, colocando ele acima de todas as coisas, colocando ele como sua prioridade. Marta lá apavorada com a casa, e toda mulher que está aqui faria o mesmo. Eu tenho quase certeza disso. Que quando a gente recebe visita, não é, irmãs? A gente fica doidinha, ainda mais se for de última hora, né? A gente quer correr, arrumar, organizar, fechar os guarda-roupa para não ver a bagunça, né? E aí, Marta fez isso, mas Maria não. Maria vai para os pés de Jesus. Maria queria aprender com o Senhor. Maria queria mais, ela queria estar perto do Filho de Deus. Também, gente, com Jesus,
em carne e osso. Eu acho que eu faria o mesmo também. Falar, deixa a casa. Eu fiz isso essa semana, com tantas coisas da igreja. Eu falei, Senhor, essa semana eu vou ser Maria. Vou para os teus pés, deixa a casa. Às vezes a gente precisa fazer isso, irmãos. A gente precisa deixar as coisas do dia a dia, dos afazeres, para ter um tempo aos pés de Jesus. Aos pés dele, colocando a nossa vida. E depois ela unge os pés de Jesus com um unguento precioso, vai dizer. Lembra que Judas fica bravo? Meu Deus, isso vale mais que 300 denários, daria para ajudar os pobres. E ali ela coloca, demonstrando que Jesus era mais importante do que os bens materiais para ela. Quantas vezes nós colocamos os bens materiais na frente do Senhor? Não vou ser dizimista, não vou ofertar, não, vai faltar. Irmão, quando nós colocamos os nossos bens materiais à disposição do Senhor, Ele nos abençoa de tal forma que é algo grandioso. Só quem entende esse princípio. Maria colocou tudo aos pés de Jesus. Não existe lugar melhor do que colocarmos aos pés do Senhor. Pastor, eu não estou tendo tempo para orar, não estou tendo tempo para ler, não estou tendo tempo de ficar aos pés do Senhor Jesus. Arrume um tempo, minha irmã, arrume um tempo, meu irmão. Nós precisamos colocar isso como prioridade na nossa vida. Prioridade, e eu comentei esses dias, Susana Wesley, eu comentei isso para as mulheres ontem, ela tinha 19 filhos. 19. E aí, num momento do dia, ela pegava o avental, colocava na sua cabeça e começava a orar. As crianças já sabiam que era o momento dela com Deus. E ali ela ficava 1 a 2 horas por dia orando. 19. A gente tem e às vezes fala que não tem tempo. Dos 19, 9 morreram. 10 sobreviveram. E ela, sendo uma mulher de oração, sabe quem são os filhos de Susan Wesley? John Wesley, o fundador do metodismo no mundo, um grande homem de Deus. Aquela mulher que cuidava de 19 crianças, imagina, 19. Claro que tinha todas as idades, provavelmente. Mas 19, e ela tinha tempo para estar aos pés do Senhor Jesus. Com certeza, Maria de Betânia ganharia o troféu como uma mulher de adoração. Mas a próxima categoria, mulher sábia, Abigail. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3. O nome desse homem era Nabal e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Era descendente de Caleb. A Bíblia diz que Abigail era uma mulher bonita e inteligente. Tudo que a mulherada quer ser, né? Essa era Abigail. Ela era bonita e inteligente. E Abigail tinha, só que a Bíblia vai dizer que Abigail tinha um marido tolo, rude, Nabal. E eu vou contar a história rapidinho, senão não vai dar tempo. O que acontece? Como que é provada a sabedoria dessa mulher? Leia o capítulo 25, depois inteirinho, que você vai entender. Os soldados de Davi estavam próximos, e era a época de tosquia de ovelha. Era a época de fartura, de muito churrasco, de muita festa, na casa de Nabal. E Davi manda alguns dos seus soldados ir lá pedir alguma coisa para eles comerem, também festejarem com ele. Porque quando as ovelhas, o rebanho de Nabal estava no deserto, Davi e os seus homens protegeram. E aí Davi manda, vai lá e fala isso para ele e pede alguma coisa. Quando chega lá, Nabal fala, quem que é Davi? Conhece Davi não, deve ser algum escravo aí. E os homens voltam e falam para Davi. Davi fica enfurecido, a Bíblia diz. Ele diz, fala, pega 400 homens, afia espada, que nós vamos lá matar ele e toda a sua família. Olha a história. E Abigail não estava sabendo, mas um servo chega para ela e fala, Abigail, veio aqui um soldado de Davi, pediu isso e Nabal não deu. Vai dar ruim, a coisa vai ficar feia. Na hora, o texto vai dizer, depois você pode ver, imediatamente, Abigail vai e prepara 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrado, 100 bolo de uva passa, 200 bolos de figo prensado, e vai, carrega um jumentinho e corre até Davi. Ele encontra
Davi e os seus homens, enfurecidos, com sangue no olho para matar todo mundo, ela se prostra e vira para Davi e fala: Davi, me perdoa. Vocês não estão entendendo. Se fosse eu falei isso, vocês se assustam. Se fosse eu, que fosse Abigail, eu ia falar: Davi, vai lá, mata aquele infeliz, porque foi ele que fez essa bagunça. Ele é um tolo, ele é o rude. Vai lá e mata aquele homem, mas deixa a gente salvo. Ela não fez isso. Ela assumiu a culpa que era do marido. Olha como ela foi sábia. Senhor, me perdoa, eu não vi quando o Senhor foi lá. Me perdoa, meu marido é rude, mas nos perdoe. E olha, trouxe tudo isso aqui para o Senhor comer e festejar. Os homens ficam mansinhos quando enche a barriga, né? É uma beleza. Acabou a braveza dos homens. E olha o que Davi vai falar para ela em 1 Samuel, capítulo 25, 32 e 33. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Irmãos, ela não salvou só a sua família. Ela salvou a família dela, os servos dela, e ainda salvou Davi de sujar sua mão com vingança. Ela era uma mulher sábia, e ela sai disso. Davi fica calminho, volta, ela volta para casa. Chega em casa, o marido estava festejando e estava bêbado. Sabe o que ela faz? Ela vai dormir. Deixa para outro dia. Se é eu falo assim: infeliz, eu acabei de salvar nossa família todinha, agora você está aqui festejando e ainda está bêbado. E ela então vai dormir. No outro dia ela conta para Nabal. O susto é tão grande que Nabal tem um infarto, digamos assim. Ele fica 10 dias em coma e morre. Vai mexer. Morreu. Mas quem matou ele? Foi Deus, não foi Abigail. E ele morre. E aí Davi vai e busca ela para ser a sua esposa. Ai, que história linda. Na Bíblia tem romance, irmãos. Ela foi sábia. Ela agiu com sabedoria nas suas palavras. Mas o que mais nós temos visto são homens e mulheres estressados, que basta isso, fala um monte de coisa e ainda fala: eu não tenho sangue de barata. Você não tem sangue de barata, meu irmão e minha irmã. Você tem o sangue de Jesus correndo nas tuas veias. E Jesus diz: se te baterem num lugar, dá o outro. Sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. Ela soube ouvir o servo. Ela soube acudir imediatamente. Ela agiu com sabedoria. Por isso o Oscar, da categoria de mulher sábia, é para Abigail. E a penúltima mulher, rapidinho, a categoria mulher temente a Deus, Maria, mãe de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 28 a 31 diz assim: e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Versículo 38. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Maria tinha aproximadamente 15 anos de idade. De 15 a 16 anos de idade. Ela estava compromissada já com José. Naquela época eles ficavam 1 ano compromissados, depois havia o casamento. Era como um noivado. Só que era um compromisso já sério. Adiante de todo, né, de todas as pessoas. E quando ela fica grávida, aí vocês lembram da história, José fica apavorado, né? E aí o anjo vai e fala: não, é um filho do Senhor, né? E fica tranquilo, vai dar tudo certo. Acalmou José. E aí Maria segue. Maria podia ser morta, irmãos. Ela podia ser apedrejada por adultério. Ela arriscou a sua própria vida, crendo numa promessa que viria o Messias. Ela acreditou nisso. Maria cumpriu a vontade de Deus. Ela foi temente a Deus, ela foi obediente a Deus. Gente, Maria foi espetacular. E eu queria fazer um adendo aqui.
Maria honrou o ministério do seu filho, Jesus Cristo. E nós cristãos evangélicos temos o péssimo hábito de falarmos mal de Maria. Porque a Igreja Católica idolatra Maria. Maria não é santa, Maria não faz milagre, Maria não fez curas, não, nada disso. Mas Maria foi uma mulher espetacular. Maria foi quem criou Jesus, Maria gerou Jesus, Maria que ensinou Jesus a andar, a falar. Olha que privilégio. Ela foi a mãe do Senhor Jesus Cristo, e a gente não pode negar isso. E a gente tem muito que aprender com Maria. Ela foi obediente, temente a Deus. Ela estava do lado de Jesus em todo o tempo, mesmo sabendo que o seu filho iria morrer pela humanidade. Imagina você saber que o seu filho iria morrer. Ela foi uma mulher extraordinária, também muito corajosa. Maria estava com Jesus na crucificação. Maria foi uma das que foram ao túmulo. Maria foi extraordinária, irmãos. E a gente tem muito que aprender com ela. A fé, a obediência, por isso que eu coloquei que na categoria temente a Deus foi Maria. E por último, na categoria mulher virtuosa, quem ganha o prêmio é você, mulher que está aqui. Provérbios 31:10, nós já lemos hoje. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. Irmãos, o texto de Provérbios 31 vai dizer que a mulher virtuosa faz o que é preciso fazer. A mulher virtuosa, ela é inteligente, ela é amorosa, ela tem os seus olhos no alvo fixo que é Jesus. Ela é uma mulher virtuosa, mas tudo isso é fruto de obra do Espírito Santo na vida dela. É impossível ser uma mulher virtuosa? Não, não é. É só nós olharmos fixos para o Senhor, porque se não for por Ele, a gente desanima. Essa mulher virtuosa é como nós, irmãos e irmãs. Naquele dia que você não quer fazer janta, que você não faz a comida, que você está cansada, correndo, você vai pedir uma marmita. Não é pecado não, irmã. Aquele dia que aquela correria, que você fica exausta, que você fica cansada, não é pecado. Nós somos seres humanos. Mas a mulher virtuosa não tira os seus olhos do Senhor. Ela não tira os olhos dela. Ela tem dia bom, ela tem dia ruim. No entanto, ela é uma pessoa que decidiu olhar para o Senhor. E com certeza, o troféu da categoria de mulher virtuosa vai para você. Desde que você escolha ser uma mulher virtuosa. Só escolher. Só escolher. E quem está esperando isso é a sua família. Seu esposo, sua esposa. Irmãos, a Bíblia diz que uma mulher rixosa é igual uma goteira. Pim, 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 o dia inteiro. Aquela mulher que não para de falar, só reclama, só murmura. Eu falei isso para elas, viu? Ontem eu falei, viu, homens? Também falei. Mas o Senhor quer fazer de nós mulheres virtuosas, para abençoar a vida dos nossos esposos, dos nossos filhos. Aonde quer que nós estejamos, Ele quer que a gente floresça, que foi o tema ontem. E aí eu queria dar uma palavra para os esposos e esposas que estão aqui. Ou esposos, pais, filhos, homens que estão aqui. Valorize a mulher que você tem. Valorize, porque quando um homem valoriza a mulher que tem, a mulher vai ser bênção, ela vai ser virtuosa. A Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa, mas que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O cargo é mais pesado, irmão. O cargo é mais pesado. Esse é o objetivo. Ame a sua esposa, ame sua mãe, ame sua irmã. Trate ela como uma mulher virtuosa. E com certeza ela vai ser. Parabéns, mulheres que não estavam aqui ontem. Seja uma mulher virtuosa. E eu queria que vocês se colocassem de pé. E você que está com a sua mulher aí do lado, eu queria que você desse a mão para essa mulher. Você que está sozinha, lembra dos seus amados. As mulheres que estão sozinhas ficam juntas. Andresa. Junta com a mulher aí, Danilde. A dona Luzia lá, ó.
Fátima, junta aí com a Neuza. Não, a Anice está atrás de vocês aí. Tanto faz. Qualquer mulher isso aí. Ela está com o filho também. A Ismarley, ó, Fátima. Isso, Ismarley está sozinha. As meninas aí no fundo. Agora você vai olhar para essa mulher que está do teu lado. Vocês homens principalmente. E vai falar uma qualidade para ela. Uma qualidade que ela tenha. Ó, vai lá. Irmão, faça mais isso em casa. Elogie sua esposa. Elogie sua filha. Elogie sua mãe. Mulher precisa disso. Quer uma mulher virtuosa, meu irmão? Trata bem dela. Cuida bem dela. Investe nela. Mulher bonita é mulher cara. Quer uma mulher bonita? Investe na sua esposa. Investe na sua mãe. Isso, né? Investe na sua mãe, na sua tia. Da senha do cartão, ele está falando aqui. Eu queria que agora nós orássemos. Os homens orem pelas mulheres. E as mulheres que estão juntas orem umas pelas outras. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, porque hoje nós vimos, falamos e meditamos sobre as mulheres da Bíblia. Mulheres que têm muito, muito a nos ensinar, tanto homens quanto mulheres. Nos ajude, Senhor, a sermos como essas mulheres, mulheres de oração, homens e mulheres de oração, homens e mulheres corajosos, homens e mulheres temente a Deus, homens e mulheres que amam e adoram ao Senhor. E nos ajude como mulheres a sermos uma mulher virtuosa na vida dos nossos esposos, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos pais. Nos ajude, Senhor, nessa grande missão. E que, ó Pai, cada homem que está aqui valorize a sua mulher. Valorize a mulher que está ao seu lado, esposa, mãe, filha. E que nós possamos, Senhor, viver em harmonia. Sempre, sempre aprendendo com as mulheres das Sagradas Escrituras. Mas não só aprendendo, praticando cada uma dessas coisas que aprendemos na noite de hoje. Em nome de Jesus. Amém.